Por 3 dias e 3 noites, Jonas ficou no ventre de um grande peixe. Mas o que realmente aconteceu durante essas 72 horas de escuridão total nas profundezas do mar? A Bíblia registra apenas uma oração. Mas será que isso foi tudo? Será que Jonas simplesmente ficou sentado, orando calmamente, enquanto aguardava ser vomitado na praia? A verdade é muito mais assombrada e sobrenatural do que a maioria das pessoas imagina. Aqueles 3 dias no ventre do peixe não foram apenas uma punição divina, foram uma experiência de morte e ressurreição que prefigurava o próprio Cristo. Jonas não estava apenas sendo transportado. Ele estava passando por algo tão profundo e transformador que mudaria para sempre sua compreensão sobre Deus, sobre a vida e sobre a eternidade. As Escrituras revelam detalhes perturbadores sobre essa experiência. Jonas falou sobre o ventre do inferno, sobre águas que cercaram até a alma, sobre algas que se enrolaram em sua cabeça. Essas não são apenas descrições poéticas, são relatos de uma jornada ao limiar da morte. Jesus Cristo usou essa experiência como a única prova que daria aos fariseus sobre sua própria morte e ressurreição. Meus queridos irmãos e irmãs, a história de Jonas e o grande peixe é uma das mais conhecidas da Bíblia, mas também uma das mais mal compreendidas. Durante décadas, muitos tentaram explicar esse milagre de forma natural, como se Jonas tivesse simplesmente sobrevivido dentro de uma baleia por 3 dias. Mas quando examinamos as Escrituras com cuidado, descobrimos que o que aconteceu foi muito mais sobrenatural e profeticamente significativo. A oração de Jonas, registrada no capítulo 2 do livro que leva seu nome, não foi feita durante os 3 dias. Foi feita depois que ele já havia passado por toda a experiência. É uma oração de gratidão por ter sido liberto da morte, não um pedido de socorro feito durante o sofrimento. Isso muda completamente nossa compreensão sobre o que realmente aconteceu no ventre daquele peixe. Jonas descreve sua experiência usando linguagem que normalmente é associada à morte e ao Sheol, o lugar dos mortos. Ele fala sobre descer às profundezas das montanhas, sobre ter os ferrolhos da terra se fecharam sobre mim para sempre, sobre sua vida desfalecer dentro dele. Essas não são descrições de alguém que estava vivo e consciente, são descrições de alguém que experimentou a morte. E se Jonas realmente morreu dentro daquele peixe e foi ressuscitado por Deus, então sua história se torna um dos mais poderosos tipos e sombras de Cristo em toda a Escritura. Mais do que isso, se torna uma prova literal de que Deus tem poder sobre a morte, de que a ressurreição é real, de que existe vida além do túmulo. Comente agora o nome da sua cidade, porque o que aconteceu com Jonas nas profundezas do mar tem implicações eternas para cada um de nós, onde quer que estejamos. Tudo começou quando Jonas tentou fugir da presença de Deus. O Senhor havia ordenado que ele fosse a Nínive pregar contra a maldade daquela cidade, mas Jonas se recusou e embarcou num navio com destino a Tarsis, na direção oposta. Mas você não pode fugir do Deus que criou os mares, os ventos e todas as criaturas que neles habitam. Uma tempestade violenta atingiu o navio e os marinheiros desesperados descobriram que Jonas era o responsável pela ira divina. "Lançai-me ao mar", disse Jonas, sabendo que estava condenado à morte. Quando os marinheiros finalmente o atiraram nas águas revoltas, algo extraordinário aconteceu. Tinha, porém, o Senhor preparado um grande peixe para que tragasse a Jonas. Note que o texto não diz que Deus criou o peixe naquele momento. Ele o havia preparado. Essa criatura específica estava destinada desde antes da fundação do mundo para aquele momento profético. Jonas afundou nas águas escuras do Mediterrâneo. O peso da água o arrastou para baixo, para as profundezas onde a luz do sol não consegue penetrar. Ele descreveu depois:
Lançaste-me no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Era uma descida literal ao abismo, uma jornada de morte que prefigurava a descida de Cristo ao Hades. Foi nesse momento de desespero total, quando Jonas já não conseguia mais lutar contra as águas, que o grande peixe o engoliu. Mas dentro do ventre da criatura, algo ainda mais terrível o aguardava. Não havia ar para respirar, não havia luz para ver, não havia esperança humana de sobrevivência. Jonas estava experimentando uma morte lenta e agonizante, isolado de toda a vida, perdido nas profundezas tanto do mar quanto da desesperança. As próprias palavras de Jonas revelam que ele morreu durante essa experiência. Desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra se cerraram sobre mim para sempre, mas tu fizeste subir da cova a minha vida, ó Senhor meu Deus. A linguagem é inequívoca. Ele estava na cova, o lugar dos mortos. Sua vida havia se extinguido, mas Deus a fez subir novamente. Durante 3 dias e 3 noites, o corpo de Jonas permaneceu no ventre do peixe, assim como o corpo de Cristo permaneceria no túmulo. Mas no 3º dia, o poder ressuscitador de Deus operou um milagre. A vida retornou ao profeta, o fôlego voltou a seus pulmões, a consciência despertou nas trevas. Jonas havia experimentado a morte e a ressurreição, tornando-se um testemunho vivo do poder de Deus sobre o último inimigo. Quando o peixe finalmente vomitou Jonas na praia seca, não era mais o mesmo homem que havia embarcado em Tarsis. Ele havia passado pelo vale da sombra da morte e retornado com uma compreensão completamente nova sobre a soberania divina, sobre a futilidade de fugir de Deus, sobre a realidade da vida após a morte. Por isso, quando Deus repetiu a ordem de ir a Nínive, Jonas obedeceu imediatamente. Ele sabia que havia um destino pior que a morte: estar separado da presença de Deus. A experiência de Jonas no ventre do grande peixe não foi apenas um castigo divino ou uma lição de obediência. Foi uma prefiguração profética da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Uma demonstração literal do poder de Deus sobre a morte, uma prova de que existe vida além do túmulo. Quando Jesus disse que o único sinal que daria aos fariseus seria o sinal de Jonas, ele estava apontando para o milagre mais extraordinário: a vitória sobre a morte. Se Jonas realmente morreu e ressuscitou no ventre daquele peixe, então cada cristão tem uma esperança sólida e inabalável. Assim como Deus trouxe Jonas de volta das profundezas da morte, ele também ressuscitará todos aqueles que morreram em Cristo. A experiência de Jonas não é apenas história antiga, é promessa presente para todos nós que enfrentamos a realidade da mortalidade. No próximo vídeo, vou revelar outros personagens bíblicos que experimentaram morte e ressurreição antes de Cristo e como essas experiências apontam profeticamente para nossa própria ressurreição futura. Prepare-se para descobrir mistérios que podem transformar sua compreensão sobre vida eterna.